Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez nas páginas virtuais do Facebook para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje aqui nos encontramos pela primeira vez ao vivo nesta página virtual para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje estamos iniciando o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Então hoje nos dedicaremos o nosso tempo para estudarmos, refletirmos aqui com base no prefácio desta obra, que é uma prece de Emmanuel a Deus, agradecendo em especial pela oportunidade do estudo. Então aqui o título deste prefácio é exatamente Ante o Divino Mestre. Então aqui Emmanuel agradece a Deus e a Jesus pela oportunidade do estudo que seria iniciado neste livro, lá pelos idos do ano de 1964. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, os nossos estudos aqui deste livro belíssimo, Palavras de Vida Eterna, Palavras de Vida Eternas, então aqui faremos uma leitura enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco. Faremos a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. E é exatamente a primeira mensagem deste livro, belíssimo também, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que nos diz o seguinte: não critiques. Então aqui Carlos Torres Pastorino, ele já começa nos chamando a atenção que a crítica não beneficia ninguém. Então é por isso que ele nos diz: não critiques, procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. Então, sem sombra de dúvida que nós precisamos aprender nos comportarmos desta forma, porque sem sombra de dúvida que criticando os outros não auxiliaremos a eles e muito menos nos auxiliaremos. Então precisamos aprender a não criticar e auxiliarmos, colaborarmos sem sombra de dúvida constantemente. E aí Pastorino nos diz na sequência que a crítica fere, sem sombra de dúvida que a crítica fere e fere muito, e ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser ferido. Você que está me assistindo neste momento, você gosta de ser criticado? Você gosta de ser ferido ou ferida? Sem sombra de dúvida alguma que nenhum de nós gostamos ou gostaríamos de em algum momento sermos criticados, sermos feridos. Então ele diz na sequência que a criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos,
Sem sombra de dúvida que aquela pessoa que constantemente está criticando os outros, que constantemente tem esse mau hábito de manter críticas e tecer críticas contra as outras criaturas, contra os outros companheiros de jornada, até mesmo no local de trabalho, ela vai sendo isolada, ela vai ficando ali num canto sozinha, porque as outras pessoas não gostam de ser criticadas. E aí ele diz na sequência ainda, se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Sem sombra de dúvida que este é o comportamento correto, ou este deveria ser o comportamento de todos nós, porque é o comportamento correto que, ao observar alguma coisa errada, algo errado que um companheiro de jornada esteja fazendo ou que está prestes a fazer, a melhor coisa e a coisa mais correta a fazermos não é criticar, mas sem sombra de dúvida é falarmos com amor, com carinho, de preferência em particular e não em público, chamando a atenção da outra criatura e criticando-a, em especial em público, que aí fere muito mais. E Pastorino encerra aqui esta belíssima mensagem, ainda nos chamando a atenção, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Então aqui ele nos chama a atenção que a melhor maneira e a melhor forma de corrigirmos os companheiros de jornada não é criticando, não é falando, não é colocando o dedo na ferida e fazendo doer bastante. Não, de forma alguma. É demonstrarmos na prática, conforme ele nos diz ali, é através do nosso exemplo na prática é que ensinaremos, é que mostraremos aos nossos companheiros de jornada de que forma nós precisamos, de que forma nós deveríamos nos comportar um perante o outro, uns perante os outros aqui na nossa jornada. Então aqui fechamos este parêntese no nosso início de estudo com a mensagem belíssima de Carlos Torres Pastorino sobre o não criticar e chegamos aqui nas palavras de Emmanuel para iniciarmos o nosso estudo que pretendemos fazer capítulo a capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. E este livro, conforme havíamos dito no início, ele foi recebido lá na década de 1960. O prefácio é exatamente de 1964, do dia 14 de setembro de 1964, através de Emmanuel. Então aqui, Emmanuel, neste prefácio, nos diz o seguinte, se dirigindo a Jesus: Senhor, no dia de Pentecoste, quando quiseste reafirmar as boas novas do intercâmbio entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, deliberaste agir de público sem que ministros ou líderes humanos estivessem superintendendo a reunião. Então aqui Emmanuel, já que esta é uma obra mediúnica, aqui ele nos chama neste diálogo com Jesus, lá naquele dia de Pentecostes, conforme nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, quando houve aquela comunicação em massa. Vários dos apóstolos, digamos assim, foram, como se diz no linguajar aqui do Ato dos Apóstolos, foram tomados pelo Espírito Santo, ou seja, eles estavam ali em transe mediúnico, conforme hoje nós conhecemos na doutrina espírita, e falaram em várias línguas ao mesmo tempo, deixando a mensagem de Jesus a todos aqueles companheiros que ali se encontravam de várias nacionalidades, que falavam em várias línguas. Por isso eles também falaram em várias línguas,
para que todos que ali estavam entendessem a mensagem. Então, por isto que Emmanuel aqui nos fala, lembrando este dia de Pentecostes, onde as portas se abriram, simbolicamente falando, para estas comunicações mediúnicas, mundo espiritual para o mundo dos homens. E aí nos diz Emmanuel na sequência da seguinte maneira: Pedro e os companheiros oravam, depois de providências para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas. Então aqui ele lembra que os apóstolos estavam orando, em especial Pedro, aqui orando, eles oravam depois de providências para arrumar alguém para ocupar o lugar de Judas, aquele que nós conhecemos como sendo o traidor, porque ele havia se suicidado. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira: quando, e aí vem a narrativa de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, no versículo 4, quando todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui ele usa o termo que eles ficaram repletos do Espírito Santo, mas aqui na verdade, como nós conhecemos hoje, havíamos dito anteriormente, eles estavam mediunizados. Então os espíritos que estavam ali a pedidos do Cristo ou o próprio Cristo estavam usando o instrumento mediúnico daqueles companheiros para se comunicarem e, é lógico, trazer aquela mensagem consoladora para todos aqueles irmãos que ali se encontravam naquele ambiente. E aí Emmanuel acrescenta na sequência da seguinte maneira: com isso, não desejamos dizer que desprestigiavas a autoridade, a organização que honorificas com teu espaço, com teu apreço, e sim que podes administrar os teus dons inefáveis sem a intervenção de ninguém. Então aqui Emmanuel lembra que ele não está desmerecendo Jesus quando Jesus fez com que acontecesse aquela comunicação ali direta, sem a interferência dos homens, mas sim, sem sombra de dúvida, demonstrando e relembrando os poderes de Jesus, conforme ele diz aqui, teus dons inefáveis, sem a intervenção dos homens. Ou seja, se Jesus queria se comunicar, se Jesus queira se comunicar com algum instrumento mediúnico aqui na Terra, ele pode fazer isto, assim como pode fazer através de uma comunicação direta, conforme Emmanuel nos lembra aqui. E aí nos diz na sequência, lembrando a narrativa que nós encontramos nos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos, que o narrador evangélico vai mais longe. Conta-nos ainda que a multidão te escutou o verbo renovador, tomada de assombro, porquanto fizeste com que cada um dos circunstantes te ouvisse a comunicação em seu próprio idioma. Então aqui lembra sobre a comunicação que foi em vários idiomas, ou conforme nós encontramos na narrativa, as chamadas línguas de fogo, ou seja, mostrando que o espírito, independentemente do idioma que ele falou aqui na Terra, ele pode se comunicar em qualquer ponto da Terra, na língua conhecida daquele povo, no momento em que ele está, ou no espaço que ele está, ou que esteja levando aquela comunicação. Então, o espírito que na última reencarnação aqui na Terra, ele esteve reencarnado, por exemplo, em uma região onde se fala o inglês, por exemplo, ele pode perfeitamente se comunicar em um instrumento mediúnico aqui no Brasil e se comunicar, já que a comunicação não é pela palavra falada, verbalizada, mas mente a mente, ele se comunica, e o instrumento mediúnico que está sendo utilizado, que fala a língua portuguesa,
vai falar a língua portuguesa e não a língua inglesa. E aí ele diz na sequência o seguinte: rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos para rogar-te apoio no limiar deste livro. Então aqui ele nos chama a atenção que ele fez este lembrete, já que se trata de mediunidade e aquele momento, aquele chamado momento ou dia de Pentecostes, é um momento ali onde Jesus demonstrou na prática a mediunidade. Então aqui Emmanuel, iniciando este livro, esta obra mediúnica, ele fala que fez isto, fez essa narrativa inicial para lembrar este momento e também para rogar a Jesus o apoio no início deste livro. Estamos, lembra Emmanuel, estamos agrupados nestas páginas, os leitores amigos e nós outros. Então aqui lembra que nestas páginas estão agrupados os leitores amigos e também eles do plano espiritual, em especial Emmanuel, que conduziu o trabalho de enviar ao plano físico, através de Chico Xavier, estas belíssimas páginas que compõem este livro, com, além do prefácio, 180 capítulos. Então aqui ele chama a atenção, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. Então aqui ele nos fala, nesta conversa com Jesus, ele agradece a Jesus e roga o amparo de Jesus para que os ensinos do Cristo pudessem realmente ser transmitido através destas páginas e que fosse de uma forma em que todos entendessem estes ensinamentos, teus ensinamentos que foram abertos através das chaves ou a chave que a doutrina espírita nos trouxe pelas mãos e pela inteligência do professor Allan Kardec. E aí nos diz ainda que aqui entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Então prestemos atenção que Emmanuel, um espírito de sabedoria como Emmanuel, aqui ele roga a Jesus o amparo e a proteção, e ainda diz neste colóquio com o Cristo que ele não tem outras credenciais a apresentar, a oferecer a Jesus, a não ser as suas próprias necessidades do coração, que ele também é um necessitado de amparo, de proteção, de assistência. Imaginemos Emmanuel se reconhecendo numa condição desta. E nós, com certeza, nós precisamos muito mais de amparo, de proteção e de assistência. Precisamos constantemente entrelaçarmos a nossa atenção e o nosso pensamento, lendo e relendo, refletindo estas páginas belíssimas e trazendo para o nosso dia a dia, para a prática. Porque não adianta ou não adiantará de quase nada nós simplesmente ficarmos na reflexão, nós simplesmente ficarmos buscando e acumulando intelectualidade de Evangelho do Cristo, nos tornarmos intelectuais do Evangelho, intelectuais da doutrina espírita e mãos vazias de obra. É preciso, sem sombra de dúvida, nós buscarmos o esclarecimento, conforme Jesus, o próprio Cristo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim como o Espírito de verdade, ou o próprio Cristo, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6º, onde nos fala sobre o Cristo Consolador, onde ele nos chama a atenção: espíritas ou cristãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então o Espírito de verdade nos chama a atenção
para aquela necessidade de buscarmos constantemente o aprendizado na prática do amor e também a instrução. E aí Emmanuel, depois de se reconhecer nesta condição de necessitado do amparo do Cristo constantemente, ele nos diz o seguinte, ele nos fala sobre o respeito a todos os templos, a todas as religiões, dizendo o seguinte: respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome, e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo. Mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas, ou seja, tirada de todo e qualquer suplementação, seja isentas ou sem nada de suplementação, como é o termo que ele utiliza aqui. Então ele fala que respeita todos os templos, todos os poderes religiosos, mas que tem sede das palavras do Cristo, que são palavras de vida eterna. E acrescenta ainda o seguinte: viajores, todos nós somos viajores, estamos enquadrados nesta condição, viajores de longos e escabrosos caminhos. Aqui ele se reconhece nesta condição, numa condição de viajor de longos e escabrosos caminhos. Trazemos a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. Então aqui todos nós, sem sombra de dúvida, nos encontramos nesta condição de viajores de longas e escabrosas caminhadas, ou de longos e escabrosos caminhos, e também trazemos a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. E aí Emmanuel acrescenta, para encerrar esta prece de agradecimento e de rogativa a Jesus, dizendo o seguinte: reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. Então aqui Emmanuel agradece a Jesus e roga também que dê entendimento. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Então aqui Emmanuel, agradecendo a Jesus, aqui ele lembra aquele ponto, aquele momento em que Jesus estava sobre um monte, onde nós conhecemos como aquele momento em que ele deixou aqueles belíssimos ensinamentos, lá como sendo aquela receita para a nossa felicidade, ou as chamadas bem-aventuranças, conforme nós encontramos nas anotações de Mateus, nos capítulos que iniciam ali no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7, quando Jesus, sobre o monte, fez todo aquele resumo dos seus ensinamentos. Então é por isso que Emmanuel nos diz aqui: e lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo. Ou seja, assim como aquela quantidade de pessoas que estavam ali à frente de Jesus, em volta de Jesus, sequiosas de consolo, de esperança, nós também. Emmanuel, lá em 1964, disse isto, e nós aqui também nos encontramos neste momento, em vários pontos da Terra, reunidos nesta página virtual, também sequiosos de consolo, de esperança, e suplicando a Jesus a inspiração, a bênção, para que possamos realmente compreender e aproveitar na prática do dia a dia, o exemplo de amor e a mensagem de luz. E aí Emmanuel encerra esta oração, esta rogativa,
no dia 14 de setembro de 1964, em Uberaba. Então, este é o prefácio do livro Palavras de Vida Eterna, que iniciamos neste momento os estudos e temos a pretensão, com o amparo dos mensageiros do Cristo, estudarmos, refletirmos, com base nestas mensagens de Emmanuel, as 180 mensagens, ou os 180 capítulos, um a um, nos próximos dias. Agradecemos a todos e rogamos para que estejam presentes nos nossos estudos e também façam uma caridade, a maior caridade segundo os espíritos amigos, para com a doutrina espírita. Se este estudo, se esta reflexão lhe serviu para tocar o seu coração, passe adiante. Seja você também um semeador do Evangelho. Compartilhe com os seus grupos, com os seus companheiros de jornada, com seus irmãos de jornada, para que eles também possam ter acesso a estas palavras de vida eterna, palavras de Jesus, refletidas aqui e, de uma certa forma, traduzidas em linguajar mais simples por Emmanuel, através da mediunidade santa de Chico Xavier. Um abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e que possamos fazer esforços constantemente na prática para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Paz aos nossos corações.